Olá pessoal, professor Sandoval. Estou fazendo esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre o novo assunto, circunferência, para os alunos do terceiro ano A. E falar de circunferência é lembrar, gente, da definição de circunferência. No material de vocês tem uma definição boa de circunferência. A propriedade característica da circunferência é a de que seus pontos são todos equidistantes de um ponto interior chamado centro. A distância comum de cada um de seus pontos até o centro é chamado de raio da circunferência. Então, se a circunferência ela está no plano cartesiano, como vocês estão vendo, veja que continuamos aqui no estudo da geometria analítica, agora analisando uma circunferência inscrita num plano cartesiano. Então, essa que vocês estão vendo aqui, se vocês tiverem no livro de vocês aí em casa, acompanha por ele, que é o mesmo livro. Normalmente, uma circunferência ela é nomeada com uma letra do alfabeto grego. Essa letrinha diferente aqui que vocês estão vendo, parecendo um Y deitado, é a letrinha que a gente vai chamar de lambda. É a letra do alfabeto grego chamado lambda. Então, uma circunferência lambda com o centro C, x do ponto C, x, C e y, C. E raio R é o conjunto de todos os pontos P, x e y do plano que distam R de C, ou seja, que distam um raio do seu centro. Quer dizer, R de C significa medida do raio aí até o centro e do centro à extremidade. Bom, aqui, da mesma forma que nós calculávamos a distância entre dois pontos, vocês estão vendo aqui o desenvolvimento disso, para chegar nessa fórmula aqui, deixa ele focalizar, x menos xc elevado ao quadrado mais y menos yc elevado ao quadrado é igual a raio ao quadrado, tá? Então, essa vai ser a equação da circunferência que nós vamos utilizar. Aqui vocês estão vendo a circunferência. Então, olha lá, quem é xc e yc? São as coordenadas do centro. São as coordenadas do centro, tá? Lembra que R é o raio, portanto, tudo isso igual a R ao quadrado. Então, chama-se equação reduzida da circunferência, em que x, c e yc são as coordenadas do centro da circunferência, R é a medida do raio da circunferência. Então, x e y são coordenadas do ponto P. É um ponto genérico. Então, olha o ponto P lá em cima. X e y são as coordenadas do ponto P, um ponto qualquer na reta. Aqui vamos ver um exemplo. A equação reduzida da circunferência de centro C, 0 e 0 e raio de medida 3 é x menos 0. Lembra lá que nós falávamos x do centro? X do centro é 0. Então, x menos 0 elevado ao quadrado mais y menos 0 elevado ao quadrado. Igual raio ao quadrado, raio é 3, então igual 3 elevado ao quadrado. Então, como fica a equação dessa circunferência? X mais y, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Só isso, tá? Então, aqui é a circunferência. Veja que nesse caso, a circunferência, o centro dela é a origem do plano cartesiano, o x0 e y0, tá? Então, é uma circunferência aí que está com o centro na origem do sistema cartesiano, do plano cartesiano. O celular tá ruim aqui para focalizar, mas é isso aí. Note que o ponto A03 pertence a essa circunferência. Então, nesse exemplo aqui, se vocês pegarem o livro de vocês aí, ele está focalizando ruim aqui, mas no livro de vocês está igual. Então, o ponto 0 e 3 pertence à circunferência. Então, ele está demonstrando isso lá no desenho e desenvolveu isso também aqui aritmeticamente. O que ele fez? Ele pegou, então, olha lá, ó. Ele pegou o 0 menos 0 elevado ao quadrado, certo? Ponto A.
é zero, certo? Você tem aí que a equação da circunferência é x menos zero, então x menos 0 ao quadrado, mais 3 menos 0 ao quadrado, ou seja, y do ponto A menos o y do centro. A gente sabe que o y do centro é zero, elevado ao quadrado, isso é igual a 9, é verdade. Então, como isso é verdade, indica-se que o ponto, portanto, pertence à circunferência. O ponto B também pertence à circunferência, porque, ó, também pertence, fazendo a mesma coisa, ó, fica x menos x do centro, mais y menos y do centro. Então, fica 2 ao quadrado mais raiz de 5 ao quadrado, igual a 9, que é 3 ao quadrado. E isso é verdade, tá? Porque quando você leva ao quadrado raiz de 5 ao quadrado sobra 5. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 5 é 9, é verdade. Por isso que o ponto B, 2 e raiz de 5 também pertence à circunferência. Já o ponto D, menos 2 e menos 3, não pertence à circunferência. Olha o que vai acontecer. Quando você desenvolver, você vai ter menos 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Isso é igual a 13. Portanto, não deu 9. Então, esse ponto não pertence à circunferência. Ok? Era isso. Boa noite.